A igreja diante do espírito da Babilônia. Esse é o tema de abertura, a primeira lição do nosso novo trimestre, o terceiro trimestre das lições bíblicas de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como tema geral o trimestre atual, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Veremos como viver neste mundo que está dominado pelo espírito da Babilônia. Nós podemos ver, através do tema das lições que abordaremos ao longo desse trimestre, o quão profundo, extraordinário e abençoador será podermos navegar nesse estudo que é profundo e com certeza muito bom, muito valioso para as nossas vidas, para a igreja, para os nossos dias. Nós vemos que além dessa lição de número 1, sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, que estudaremos a partir de então, nós temos na lição 2 a deturpação da doutrina bíblica do pecado, uma lição que mostra que hoje há um grande trabalhar do inimigo através de um sistema que visa enfraquecer e deturpar a doutrina do pecado. Na lição 3 nós vamos ver a respeito do ensino, o perigo do ensino progressista. O progressismo traz uma ideia de progresso e que, na verdade, é um trabalhar que visa deturpar valores tradicionais. É uma oposição ao conservadorismo, aos bons princípios, a valores relativos à vida e pensamentos deturpados quanto à ideologia de gênero, relativo à liberação das drogas e outros assuntos que têm sido muito trabalhados pelo ensino progressista, visando deturpar valores tradicionais e, consequentemente, eles trabalham relativizando as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Na lição 4 nós aprenderemos sobre quando a criatura vale mais que o Criador. Veremos que hoje existe um trabalhar do sistema para priorizar a criatura em detrimento do Criador. Muito boa lição. Na lição 5 nós vamos aprender sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Veremos que a cada dia o sistema tem trabalhado para desvirtuar o valor da vida, desde a sua concepção, que é o que a Bíblia defende, que nós cristãos precisamos defender. Nas lições 6 e 7, nós vamos aprender sobre a desconstrução da masculinidade bíblica e a desconstrução da feminilidade bíblica. Veremos a respeito das características que têm sido deturpadas do papel do homem e da mulher, do conceito do homem e da mulher, das características e conceito do homem e da mulher que tem sido deturpado, e veremos isso, esse agir do sistema e aquilo que a Bíblia diz a esse respeito. Nós estudaremos na lição 8 com o tema transgênero. Que transrealidade é essa? Nós veremos que o sistema tem trabalhado para deturpar o verdadeiro conceito do sexo o sistema tem trabalhado para injetar na mente das pessoas que não existe um sexo biológico, que o sexo tem que ser descoberto, tem que ser trabalhado, e nós vemos que a Bíblia defende que desde a concepção Deus já determina questões relacionadas ao sexo masculino ou feminino da criança. Nós veremos na lição 9 sobre uma visão bíblica do corpo. Veremos que, diferente do que o mundo prega, a Bíblia nos mostra que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito, e que o seu corpo deve ser usado e o ser humano deve viver para a glória de Deus. Na lição 10 nós vamos estudar sobre renovação cotidiana do homem interior. Veremos que é necessário que exista um renovo espiritual em nossas vidas para que nós possamos enfrentar as adversidades dos dias atuais. Na lição 11, cultivando a convicção cristã, veremos que é necessário nós cultivarmos a convicção da nossa fé e defender diante de todos os ataques que a fé tem sofrido em nossos dias. Na lição 12, sendo a igreja do Deus vivo, veremos que a igreja precisa ser autêntica, ela precisa agir, atuar como coluna e firmeza da verdade. E nós vemos que nunca foi tão necessário quanto nos nossos dias. E para fecharmos, a lição 13, nós vamos aprender sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Veremos na última lição do trimestre que o reino de Deus, ele continua agindo no mundo do homem através do seu povo, através da igreja. Então, a lição de hoje, nós vamos estudar sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Nós vemos já na nossa verdade prática que diz que a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia
presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos, de início, termos preocupação em observar o que quer dizer esse termo que vai nortear o estudo dessa primeira lição, que é Espírito da Babilônia. O tema da nossa lição já nos dá um norte de que a igreja precisa saber como ela deve se portar, como deve agir diante do espírito da Babilônia. E esse termo espírito da Babilônia, nós veremos que a Babilônia citada aqui não diz respeito a um local, não é relativo à geografia, a um espaço físico, mas é um termo utilizado num sentido espiritual, é um termo simbólico, que, na verdade, diz respeito a um sistema que veremos a partir do tópico 1, do primeiro tópico, de forma mais detalhada, que, na verdade, diz respeito a um sistema global que trabalha de forma terrível contra os valores cristãos e a palavra de Deus. Então nós temos, na nossa verdade prática, já esse norte de que nós devemos agir resistindo a isso, a esse sistema que é abordado na nossa lição como sendo espírito da Babilônia. Então nós temos que, através do compromisso, que não se deve negociar com a autoridade da palavra de Deus, resistirmos ao espírito da Babilônia, a esse sistema anticristão que trabalha em todo o tempo, de todas as formas, para deturpar a palavra de Deus e os princípios cristãos. Nós vemos, a partir da introdução da nossa lição, quando nós olhamos quando a gente dá uma olhada geral para a lição desse trimestre, nós temos uma lição altamente apologética, porque ela nos ajuda a defendermos a nossa fé. Logicamente, ela é muito teológica e tem uma boa parte que traz uma abordagem escatológica. A lição de hoje, ela tem o cunho escatológico. Ela é muito escatológica porque trata a respeito de uma ação relativa ao fim dos tempos. E nós vemos já na parte introdutória que o pastor, inclusive, citarmos o nome do comentarista, pastor Douglas Batista, homem de Deus, teólogo, que tem um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, um grande ensinador, que é autor de outras lições da Escola Bíblica Dominical. Ele começa dizendo que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que inclusive é o que nós vemos na parte inicial do livro de Apocalipse, que o livro começa dizendo revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aquilo que brevemente acontecerá, ou seja, a mostrar aquilo que ainda há de acontecer. Então aqui nós já vemos o propósito do livro de Apocalipse, que é mostrar as coisas que ainda vão acontecer, mostrar as coisas que brevemente acontecerão, a revelação de Jesus para mostrar aquilo que ainda vai acontecer. Então nós vemos que essa lição, ela traz uma abordagem com base naquilo que vemos em Apocalipse, capítulo 17. Logo, se é relativo ao Apocalipse, diz respeito a uma revelação e diz respeito à escatologia. E quando nós entramos no campo escatológico, nós sabemos, sem dúvida, que é algo um tanto melindroso, que gera muitos debates e que não é de fácil interpretação. Então nós temos uma abordagem escatológica nessa primeira lição e vemos de antemão, podemos dizer já, que estamos lidando com algo que tem um grau elevado de complexidade. Não é tão simples compreender e muito menos abordar, explicar questões relativas à escatologia. Mas é importante nós citarmos aqui nessa parte introdutória da nossa videoaula que o objetivo da lição de hoje, conforme nós vemos no final da introdução, é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, que está presente no cenário global em que vivemos. Então nós vamos procurar compreender bem a respeito do espírito da Babilônia e precisamos entender que a lição de hoje visa nos deixar alerta, deixar a igreja consciente e de olhos abertos quanto ao que tem acontecido, quanto aos aspectos gerais do espírito da Babilônia, que é esse sistema anticristão que está em todo o mundo trabalhando contra tudo o que é relacionado à palavra de Deus e ao cristianismo. Então nós precisamos estar atentos, conscientes, alertas e procurarmos nos preparar, porque nós precisamos agir como igreja do Senhor, como apologetas, como defensores da fé cristã. Então nós temos aí a parte introdutória da nossa abordagem na lição de hoje. Primeiro tópico da nossa lição, Babilônia e seus significados.
nós vemos que a palavra-chave da nossa lição é Babilônia. É o termo que está em evidência na nossa lição. E nós vemos nesse primeiro tópico essa abordagem que traz aqui uma explicação do capítulo 17 de Apocalipse, que é a nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje. Então nós temos aqui 3 subtópicos. Primeiro, a grande prostituta. Segundo, a mulher e a besta escarlata. Terceiro, mistério, a grande Babilônia. Nós vemos aqui no primeiro subtópico, a grande prostituta. Nós podemos ver que o capítulo 17, que fala da queda de Babilônia, da visão da grande prostituta assentada sobre a besta. E nós vemos que no primeiro versículo do capítulo 17, na parte inicial do capítulo, nós vemos o texto falar de uma personagem e referir-se a esta como a grande meretriz ou a grande prostituta. Uma personagem, nós vemos que aqui é uma abordagem escatológica com uma linguagem simbólica. E aqui é apresentada de forma simbólica uma personagem que é chamada de grande meretriz ou grande prostituta, que o texto diz que com esta os reis da terra se prostituíram. Ou seja, que essa personagem iria deturpar, prostituir os reis da terra. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos 3 termos gregos sobre prostituição com significado que são relativos aos termos prostituta, prostituir-se e prostituição. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos estas expressões apontarem para a idolatria, ou seja, para prostituição espiritual. Porque a prostituição fala de vender-se, de vender o corpo, de se vender, de se corromper, de se perverter. E, no contexto espiritual, a prostituição é relativa à idolatria, quando o ser humano perverte a adoração a Deus. Quando o ser humano deixa de direcionar a Deus a adoração para direcioná-la a outro ser. Isto é idolatria, isso é prostituição espiritual, que é o que nós vemos a abordagem veterotestamentária apontar. Nós vemos no livro de Apocalipse, ainda nesse capítulo 17 de Apocalipse, a expressão as muitas águas. E essa expressão, conforme vemos no versículo 15 deste mesmo capítulo, diz: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então nós vemos, no versículo 1, o texto já diz: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Então essa expressão, muitas águas, do versículo 1, do versículo 15, que a prostituta está assentada sobre muitas águas, fala de povos, de pessoas, de multidões. Isso aqui diz respeito ao fato de que essa grande prostituta, essa personagem, irá seduzir multidões, seduzir muitos povos, muitas pessoas, pela idolatria, que é o que nós acabamos de citar, deixar de transferir aquilo que é para Deus, ou transferir aquilo que é de Deus para um outro ser, o paganismo e a oposição à fé cristã. Ou seja, essa personagem, chamada primeiro de grande prostituta, de forma simbólica, obviamente, é um sistema que trabalha para seduzir multidões, levando-as à idolatria, ao paganismo e se opondo à fé cristã. A nossa lição evidencia ainda que a prostituta é identificada como uma das facetas, ou seja, características, aspectos da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Ou seja, essa personagem citada no capítulo 17 de Apocalipse, que estamos abordando nessa lição, a grande prostituta, ela é um aspecto
ela traz uma característica ou um dos aspectos daquilo que é imoral e de um falso sistema religioso, que é representado pelo que vamos tratar nessa lição como espírito da Babilônia, que veremos daqui a pouco, que é um sistema que tem agido em todo o planeta contra a fé cristã. Segundo subtópico, a mulher e a besta escarlata. Nós vemos que nos primeiros versículos, essa personagem citada no capítulo 17 é chamada de grande meretriz ou grande prostituta. No versículo 3 do capítulo 17, o texto diz: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui, o texto está dizendo que essa personagem, essa grande prostituta, é apresentada como uma mulher, repito, é um texto que tem uma linguagem simbólica, figurativa. Essa grande prostituta é apresentada como o texto refere-se a ela como uma mulher que está montada sobre a besta. Aí aqui nós vemos que essa expressão é a descrição da grande prostituta, no versículo 3 do capítulo 17. A grande prostituta, ou essa mulher que está sobre a besta, está sobre este animal que tem a veste de púrpura e de escarlata e se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, significando reinado e luxo e sinalizando o materialismo e o poder econômico. Ou seja, a besta, a vestimenta e o adorno dessa besta dessa fera sobre a qual a mulher está montada, a vestimenta e o adorno desta fera, da besta, fala de reinado, de luxo e aponta para o materialismo e o poder econômico. A nossa lição evidencia ainda que o cálice na mão da besta diz respeito às abominações e imundícias da sua prostituição, conforme o versículo 4, e representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Então, a besta, ela tem um cálice na sua mão que simboliza todo tipo de contaminação moral e espiritual que nós vemos na sociedade. Então, a fera na qual essa mulher está montada é a besta que saiu do mar, conforme Apocalipse 13. Então, em Apocalipse 13, a Bíblia fala da besta que saiu do mar. A besta que saiu do mar, em Apocalipse 13, fala de alguém, de um ser humano, que saiu do meio dos povos, do meio das pessoas. Ou seja, uma pessoa comum, um ser humano comum, que emergiu, que se levantou, que saiu do meio do mar, é uma expressão figurativa com relação às pessoas, ao mundo, às multidões. E diz no capítulo 13 de Apocalipse que a besta saiu do mar, ou seja, um homem que se levanta no meio das nações, no meio dos povos. Esse homem vai emergir, vai crescer, vai ter um grande poder. E esse ser humano, esse homem que é chamado de besta, é uma referência, esse termo, àquele que vai se levantar para fazer um grande governo mundial, que será o grande opositor a Cristo. Ou seja, essa figura da besta sobre a qual a mulher prostituta está montada diz respeito ao anticristo. Então a Bíblia fala da mulher prostituta, da grande prostituta, que é uma mulher que está montada sobre a besta. A besta diz respeito ao anticristo. E aí nós vemos que o anticristo, que pelo poder de Satanás, faz oposição a Cristo. É claro que o diabo, ele é o grande opositor de Cristo, do cristianismo, dos cristãos, da igreja. E o anticristo será o preposto de Satanás, será a figura que vai agir através do poder do inimigo, agindo de toda forma possível, contrário a tudo que se chama Cristo. E a Bíblia, no capítulo 17, fala ainda que esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres, e que esses termos representam os poderes do mundo e a sua força política. Então, a mulher, a grande prostituta, a besta, o anticristo, as 7 cabeças e os 10 chifres falam de poder
e força política. E aí, esse segundo subtópico é concluído a nossa lição dizendo que a união entre o cavaleiro, que é a mulher que está montada, e a montaria, que é a besta, a união entre a mulher montada e a besta, que é a montaria, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Então, a junção da grande prostituta com a besta fala da força do sistema que envolve o sistema religioso, econômico e político do chamado do espírito da Babilônia. Terceiro e último subtópico do primeiro tópico. Mistério, a grande Babilônia. Nós vemos que o nome da prostituta, que é citada no início do capítulo 17, é desvendado no versículo 5 do capítulo 17 de Apocalipse, quando o texto diz: e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nós vemos que quando a Bíblia revela o nome da grande prostituta, fala do nome da grande prostituta, desvenda, ela começa com o termo mistério, e a lição nos mostra que isso diz respeito ao fato que nós acabamos de citar, que Babilônia aqui não fala de um lugar, de uma parte, não diz respeito à questão geográfica. É um termo simbólico, usado no sentido espiritual. Babilônia aqui é um termo simbólico e é descrita como grande porque é poderosa e tem um grande alcance, um vasto alcance. É chamado ainda no versículo 5 da mãe das prostituições e abominações da terra. A nossa lição diz que ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. O pastor, autor da nossa lição, evidencia que Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, conforme Apocalipse 17:6. Então, nós vemos que a mulher, a grande prostituta, essa é uma personagem, e Babilônia é usado de forma simbológica para falar dessa ação de um sistema, de uma cultura que trabalha contra tudo que se chama Deus, tudo que se chama Cristo. A lição mostra que simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não passa de uma ação do mal que visa perseguir e destruir a fé cristã. E aí nós vemos que não se trata apenas de uma cultura que não tem Deus. Não é apenas uma cultura sem Deus. É uma cultura que é contra Deus. Não é só uma cultura, não é só um sistema que não tem Deus. É um sistema que trabalha contra tudo relacionado a Deus. Aí a lição mostra que espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Então, o espírito da Babilônia diz respeito a um sistema que trabalha frontalmente contra os princípios cristãos. Então, quando nós citarmos espírito da Babilônia, nós vamos falar de um sistema global que trabalha contra a fé cristã. Um sistema global que é totalmente contrário a Cristo. É uma cultura que é completamente contra Deus. Então nós vemos, pelo que temos assistido nos dias atuais, que o sistema está completamente pervertido e trabalhando 24 horas contra tudo relacionado a Deus, a Cristo e a palavra do Senhor. O segundo tópico da nossa lição fala sobre o espírito da Babilônia no sistema religioso, no sistema político e cultural, no sistema econômico. Então nós vemos que esse sistema, ele trabalha nessas 4 áreas. É um sistema, espírito da Babilônia fala de um sistema contrário a Cristo, que trabalha na questão religiosa, política, cultural e econômica. Primeiro subtópico, o espírito da Babilônia no sistema religioso. Vemos aqui que o espírito da Babilônia, ele faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual.
A gente vê muita coisa acontecendo no meio evangélico, no meio das pessoas que fazem parte das igrejas dos dias atuais, onde os princípios bíblicos estão sendo relativizados, onde cada dia os costumes e o padrão de vida mundano tem sido injetado dentro das igrejas. Muitas pessoas que se dizem servos de Deus agindo de forma muito parecida com o mundo. Isso tudo é a ação do espírito da Babilônia. Isso tudo é a ação do sistema maligno, anticristão, que trabalha para prostituir a espiritualidade das pessoas que se dizem servos de Deus. É a chamada prostituição espiritual, onde o inimigo trabalha exatamente para corromper, para perverter a espiritualidade dos membros da igreja dos dias atuais. Nós vemos que está muito em evidência o culto ao ego, que torna o ser humano amante de si mesmo, amante do dinheiro e amante dos deleites. Nunca o sistema trabalhou tão pesado quanto tem trabalhado em nossos dias para elevar o ego das pessoas. E hoje, muitas mensagens que estão sendo pregadas nos púlpitos das igrejas estão visando mais elevar o ego do ser humano do que transmitir de fato uma palavra divina para o coração do homem. E as pessoas se deixam levar e muitas vezes valorizam mais uma mensagem que vai elevar o seu ego do que uma mensagem que vai confrontá-lo, que vai trazer mudança, que vai trazer um renovo espiritual. E ali o diabo usa o sistema para fazer com que as pessoas que deveriam ser líderes e pregadores centrados na palavra possam incentivar o ser humano a amar a si mesmo, a amar o dinheiro, a amar os deleites, os prazeres. E nós vemos, conforme 2 Timóteo capítulo 3, que Paulo já havia alertado na carta ali a Timóteo, que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. Muitos homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos. Então, isso aqui já era algo que Deus usou para o apóstolo Paulo para anunciar que aconteceria, e nós estamos vivendo isso de forma evidente em nossos dias. Nós vemos que, além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Ou seja, nós vemos hoje, dentro da igreja, pessoas trabalharem como o mundo está trabalhando, com a ideia de viver livre, viver em liberdade, no sentido não de ser livre para servir a Deus, como a Bíblia nos ensina, mas livre no sentido de poder fazer tudo o que quer. Isso já acontece no mundo há muito tempo, cada dia de uma intensidade maior, e está sendo trazido para dentro da igreja. Aí muitos estão com esse pensamento dentro da igreja, que parece ser uma coisa boa, desse argumento da liberdade, e que estão usando de uma forma terrível e levando as pessoas a viver a imoralidade, a viver de forma depravada. Isso acaba, como a nossa lição mostra, afrouxando as questões morais. Aí hoje, se você olha para a igreja, para os membros da igreja, você já não vê um padrão moral. Por quê? Porque crentes buscando liberdade para servir a Deus, mas ao seu bel prazer, para fazer o que querem. Aí, olha os problemas que nós temos visto através de um trabalhar do sistema, do espírito da Babilônia no sistema religioso. Olha o que tem sido trabalhado de forma ferrenha. O ecumenismo doutrinário. O ecumenismo fala da busca por unir, busca pela união, apesar das diferenças. E o ecumenismo doutrinário é tentar unir doutrinas diferentes. Por exemplo, existe a doutrina que é bíblica, que defende a divindade de Cristo, e existe a doutrina oposta, que defende que Cristo não é Deus. Existe a doutrina que defende que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, dentro de um contexto teológico. E existe a doutrina que prega que o Espírito Santo é apenas uma força. Como é que se vai unir duas coisas antagônicas, duas coisas completamente diferentes? O ecumenismo doutrinário é uma ação que visa exatamente unir doutrinas diferentes. É você misturar tudo e aí daqui a pouco não se sabe o que a igreja de fato defende. Não se sabe de fato que doutrina a igreja esposa. E isso acaba provocando a erosão da fé bíblica, ou seja, a destruição da fé. Outro problema, além do ecumenismo doutrinário, é o relativismo. O relativismo fala de um sistema que visa, que prega
que não existe uma verdade absoluta. Logo, esse sistema rejeita, conforme a nossa lição diz, a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O relativismo diz que não existe uma verdade absoluta. Logo, a Bíblia não é uma verdade absoluta. O relativismo é um sistema que visa colocar a verdade da Bíblia no mesmo patamar de qualquer outra verdade, de qualquer outro ensinamento. Outro problema, além do ecumenismo doutrinário e do relativismo, da ação do sistema da Babilônia, no contexto religioso, é a questão do humanismo, que reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O humanismo é um sistema que está centrado no ser humano, que quer dar um novo significado à palavra de Deus. Outro problema, além do ecumenismo doutrinário, do relativismo, do humanismo, é o sincretismo, que é a mistura entre o sagrado e o profano. O sincretismo fala de fusão, junção ou mistura de diferentes doutrinas, que é algo que está ali alinhado ao lado do ecumenismo. Portanto, o sincretismo é um outro problema desse trabalhar do sistema mundano, do espírito da Babilônia no contexto religioso, porque ele visa misturar aquilo que é santo com aquilo que com o que é profano. E esse sistema, ele visa fazer com que as igrejas entendam que a gente pode unir todo tipo de religião, todo tipo de denominação, aí daqui a pouco se relativiza. Ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado, porque está tudo misturado, está tudo junto. É isso que o sistema, o espírito da Babilônia, que é um sistema global anticristão, trabalha no contexto religioso, no sistema religioso. Ou seja, ele passa a agir através do ecumenismo doutrinário, do relativismo, do humanismo e do sincretismo, fazendo com que tudo passe a ser considerado permitido e a verdade da palavra de Deus é desconstruída, é relativizada, é colocada em um grau bem abaixo para nivelar-se àquilo que o ser humano prega. Então nós vemos que a consequência desse agir do sistema, do espírito da Babilônia no contexto religioso, é que a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. É o que nós estamos vendo nos nossos dias. A cada dia, esse espírito da Babilônia em todo o mundo vai trabalhando agindo contra a Bíblia, contra Cristo, contra Deus e perseguindo a igreja, que ainda defende os bons valores, os bons princípios, defende a fé cristã, defende aquilo que Deus deixou para o ser humano, defende o cristianismo, defende a palavra de Deus. Segundo, o espírito da Babilônia no sistema político e cultural. Meu Deus, nós precisamos estar muito atentos quanto à ação desse sistema mundano, desse sistema global que está trabalhando contra a igreja. A nossa lição cita que pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã. Nós temos os valores que nós defendemos, nós temos a cultura que nós prezamos. E hoje existe uma ação tremenda do progressismo, dos progressistas, que dizem ter uma ideia de progresso e que, na verdade, é uma ação maligna que visa deturpar os valores tradicionais. Os progressistas são aqueles que defendem que a gente tem que buscar o progresso, ou seja, a evolução, a mudança. E aí, nesse contexto de uma falsa boa perspectiva, eles trabalham para tentar levar como progresso mudanças nos bons padrões, nos bons valores, nos princípios tradicionais. Nós vemos as pautas progressistas através de inversão de valores quando nós olhamos para a apologia ao aborto, para a apologia das pautas progressistas à ideologia de gênero, para o trabalhar dos progressistas pela liberação das drogas, da prostituição e outras pautas. Ou seja, o progressismo é uma afronta ao conservadorismo. O progressismo, a pauta progressista, as pautas progressistas são uma afronta aos princípios tradicionais. Defender a vida, defender que Deus fez homem e mulher,
defender que o ser humano não pode prejudicar o próprio corpo, defender que o ser humano não pode usar o sexo de qualquer forma. São padrões, são bons princípios, são valores tradicionais, são valores de acordo com a palavra de Deus, e que hoje essas pautas progressistas trabalham para desvirtuar isso, trabalham contra esses bons princípios, esses bons valores, os princípios tradicionais. Então nós vemos que o patrulhamento ideológico estigmatiza, ou seja, acusa, atribui a quem discorda das suas pautas, eles atribuem o termo, ou acusam, ou estigmatizam estes como fundamentalistas, usando de uma forma pejorativa para dizer que quem é contrário aos pensamentos deles, de querer mudar as coisas, de querer progredir, eles acusam de fundamentalistas, porque são pessoas que defendem princípios fundamentais, são chamados de antidemocráticos, opressores. Por quê? Porque eles querem mudar para fazer com que o ser humano possa fazer o que bem quiser do corpo, da vida. E nós sabemos que nós somos de Deus, criatura de Deus, que Deus é o Senhor do universo e que o ser humano tem que entender que ele precisa viver de acordo com a vontade do Criador, do Senhor Deus. Então, existe uma censura contra quem defende os valores bíblicos, através desse trabalhar do progressismo. Nós vemos que a grande mídia, as artes, a literatura, a educação promovem esse doutrinamento, esse ensinamento contrário à fé cristã. A lição mostra ainda que, coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Então, hoje, eles foram trabalhando essa questão do politicamente correto, que você tem que agir de uma forma que você não tem que falar e agir sem prejudicar ninguém, sem prejudicar as minorias, sem prejudicar nenhum grupo. E isso é uma ação que vem sendo trabalhada, trazendo uma nova cultura, uma mudança, um novo padrão, para que as pessoas possam se sentir no direito de fazer o que bem entenderem da vida e do corpo, e a sociedade acaba, isso vai sendo tão trabalhado que vai gerando como que uma verdade na mente das pessoas, e a sociedade acaba aceitando e defendendo essa nova cultura. Então nós temos que ter cuidado, porque a igreja acaba, consequentemente, sendo perseguida e julgada, porque defende os bons princípios, os bons valores. Para finalizar aqui o segundo tópico, o espírito da Babilônia no sistema econômico. A nossa lição mostra que o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria. Mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. É o que nós temos visto. O sistema do espírito da Babilônia agir nessa questão econômica, fazendo o ser humano, trabalhando o ser humano para cada dia ter mais desejos, cada dia são disponibilizadas mais coisas que chamam a atenção das pessoas, que são necessidades de consumo, e aí o ser humano se envolve, deseja, cada dia surgem coisas novas, e aí o ser humano vai se envolvendo, vai querendo cada dia coisas diferentes, e o consumismo vai sendo aflorado, consequentemente os mercadores vão trabalhando, e a luxúria, o desejo, essa vontade de ter, de possuir, de satisfazer os desejos, o trabalhar do inimigo, gerando avareza, amor ao dinheiro, amor ao poder, faz com que o ser humano se envolva, e aí os mercadores vão se satisfazendo, ganhando, se enriquecendo através dessa situação, desse sistema. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e do consumismo desenfreado. Então é isso que o inimigo está trabalhando, para que haja cada dia mais esse desejo dos prazeres da carne, para que o sistema tente satisfazer esses desejos, satisfazer o consumismo que está desenfreado, e aí, em todo esse contexto da questão econômica, do sistema econômico, o espírito da Babilônia vai trabalhando. Ou seja, o sistema anticristão trabalhando para que haja esse desejo do consumo, esse desejo da realização, esse desejo da satisfação, e aí o sistema vai controlando o ser humano. O materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. Tudo isso é ação do mal, tudo isso é trabalhar do sistema chamado de espírito da Babilônia,
que tem trabalhado de forma terrível contra tudo que se chama Deus, Cristo, Igreja. Para nós fecharmos, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Como nós, servos do Senhor, igreja do Senhor, devemos agir diante desse espírito da Babilônia, ou seja, diante desse sistema que tem trabalhado contra os princípios cristãos. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. Ortodoxia fala daqui da crença correta, da crença original, da crença correta, daquilo que é correto. E aqui nós vemos que a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Ou seja, aquilo que nós cremos e o modo que vivemos tem que estar pautado pela palavra de Deus. Nós não podemos negociar aquilo que é correto, aquilo que é bíblico, aquilo que que está de acordo com a vontade de Deus. A igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Hoje, até muitos cristãos, por causa do espírito da Babilônia, desse sistema mundano, estão relativizando a Bíblia Sagrada, estão desprezando o ensinamento correto da palavra de Deus e vivendo dentro da igreja, mas de acordo com o sistema do mundano. Por quê? Está se deixando levar pelo espírito da Babilônia, pelo sistema do mundo que trabalha contra Deus. A lição fecha aqui dizendo que por meio do estudo bíblico sistemático, escola dominical, por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia. Ou seja, através do estudo bíblico organizado, doutrinário, ou seja, através do ensino bíblico, o ensino de acordo com a palavra, um ensino sistemático, ou seja, organizado, do ensino doutrinário, ou seja, um ensinamento da palavra de verdade, é que nós podemos ser capacitados para enfrentar o espírito da Babilônia, para enfrentar esse sistema mundano e suas ideologias que são contrárias aos valores absolutos da fé cristã, e devemos agir defendendo a fé cristã, conforme 1 Pedro 3,15 e 16, com mansidão, temor e boa consciência. Primeiro, não negociar a ortodoxia cristã. Esse é o primeiro passo para nós nos opormos ao espírito da Babilônia. Segundo, formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que hoje pertencem a Cristo. Ou seja, nós temos que permitir que o caráter de Cristo seja formado em nós. Que nós permitamos, que nós contribuamos para que nós que hoje servimos a Cristo tenhamos de fato uma vida nova, uma vida diferente. Agirmos diferente de quando nós não tínhamos a Cristo. Pensarmos diferente, agirmos diferente, ter uma vida diferente. A lição diz que torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Ou seja, é as características do fruto do Espírito em nossas vidas que mostra que nós temos um caráter moldado, um caráter de cristão, um caráter de quem é salvo. A lição diz ainda que a falha na formação moral do caráter produz pseudos cristãos escravizados pela carne. Então tem muitos cristãos que na verdade são falsos cristãos, que estão sendo escravizados pela carne, dizem-se seguidores de Cristo, mas que não tiveram uma boa formação moral do seu caráter. Por isso, são falsos cristãos que se dizem servos de Deus, mas que estão vivendo de acordo com a vontade da carne, com os prazeres mundanos. A igreja que prima pelo estudo, a igreja que preza pelo estudo e a aplicação da palavra de Deus, produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir esse espírito da Babilônia, presente no cenário global. Somente se a igreja prezar pelo estudo e pela aplicação da palavra do Senhor, é que a igreja terá crentes maduros que podem resistir a este sistema mundano que está agindo em todo o planeta. Para fecharmos, sobre a oposição da igreja ao espírito da Babilônia. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. Segundo, formar o caráter de Cristo. E terceiro, aguardar a volta de Cristo. Nós compreendemos que toda essa ação do maligno, toda a ação dessa cultura, desse sistema global, que é deliberadamente, frontalmente anticristão, fala do fim dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos momentos. O arrebatamento da igreja é uma realidade. É uma promessa que está prestes a se cumprir. E conforme nós lemos em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 1,10,
1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 5, 9. 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 10. O arrebatamento que acontecerá antes da grande tribulação. Será antes do período tribulacional. E nós vemos que a Bíblia fala dos sinais que precedem a volta de Cristo. E estes sinais são destacados na palavra de Deus como sendo apostasia, inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes, terremotos. E como nós temos visto acentuar-se estes sinais em nossos dias. Quanto mais o tempo passa, mais nós estamos vendo apostasia, inversão de valores está muito evidente, perseguição contra os princípios cristãos. Então, tudo isso são sinais de que o arrebatamento está para acontecer, breve Jesus voltará. A lição nos mostra, nos evidencia ainda que diante desses eventos, destes sinais, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Nós temos que perseverar. Nós temos que continuar aguardando, aguardarmos a volta de Cristo. É este o terceiro passo que a igreja tem que ter quanto à nossa posição diante do espírito da Babilônia. Portanto, amados e queridos irmãos, nós vivemos nesse tempo, num período em que o diabo está agindo com esse espírito da Babilônia, este sistema terrível, que está exercendo uma influência tremenda na sociedade dos nossos dias, em todo o planeta. Nós vemos que o avanço das ideologias que nós citamos, que são contrárias à palavra de Deus, apontam para a iminente volta de Cristo. Portanto, precisamos entender que temos como dever, enquanto igreja, de oferecermos resistência ao mal. Tem gente que diz, se Jesus está para voltar, se os sinais estão na Bíblia, então a gente não precisa fazer nada, não precisa se preocupar, não precisa tomar nenhuma atitude. Não, a igreja nos ensina a resistir, oferecer resistência contra o mal. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Se não resistirmos, se nós não agirmos, se nós não tomarmos uma atitude diferente do sistema, nós poderemos estar contribuindo com a ação do espírito da Babilônia, desse sistema, desta cultura, dessa ação maligna contra a palavra de Deus. Nós precisamos oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Tudo isso, da ação do espírito da Babilônia, desse sistema terrível, global, deliberadamente contrário à fé cristã, na verdade, uma ação dos últimos dias, que mostra que Cristo está para voltar. A igreja, portanto, diante do espírito da Babilônia, deve saber como, deve estar atenta, consciente e sabermos como agir conforme a palavra de Deus, resistindo a este sistema tão terrível dos nossos dias. Que nós possamos, na direção do Santo Espírito de Deus, agirmos como igreja do Senhor diante deste sistema. E que nós possamos permanecermos firmes na presença do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas e que nós não nos deixamos levar pelo sistema terrível, pelo espírito da Babilônia. Breve estudaremos a lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Espero que esta videoaula tenha lhe ajudado a aclarar o entendimento dos amados a respeito desta primeira lição. O canal EBD com Eduardo agradece a todos, vos cumprimenta na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe mais e mais, nos ajude a divulgar o link deste vídeo e continue orando por nós neste projeto, em nome de Jesus, a paz do Senhor.